Você sabe de onde surgiu a frase "a verdade nua e crua"? E como saber lidar com a verdade é fundamental para o seu sucesso? Se ficou curioso, continua aqui com a gente que eu vou te contar a história inspiradora e te ensinar a lidar com a verdade e com as mentiras na sua vida e o que isso tem relação e te impede de ir em direção aos seus objetivos. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach especialista no desenvolvimento da autodisciplina. Eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos, transformar a sua vida, trazer aí mais foco, mais produtividade, mais eficiência. E se você for novo por aqui, não deixe de comentar e de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto, que vai gerar para você aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, onde quer que você esteja assistindo, tá? E para começar, a gente vai contar aqui o mito da verdade nua e crua. Era uma vez, em uma pequena aldeia, dois personagens que andavam por ali, né? A verdade e a mentira. A verdade era uma mulher pura e radiante, sempre trazendo ali a luz e a clareza para todos que ela chegasse perto. Por outro lado, a mentira era uma figura mais astuta, que se disfarçava para se adaptar a qualquer situação e muitas vezes ela usava ali roupas chamativas e atraentes para acabar conquistando a atenção das pessoas. Um belo dia, a verdade e a mentira decidiram ir à beira de um lago para se refrescar. Enquanto elas estavam ali, a mentira teve uma ideia. Ela sugeriu que as duas fizessem ali um mergulho. E enquanto a verdade se despia, a mentira foi lá, e que ela era conhecida ali por sua natureza manipuladora, né? E ela se vestiu com as roupas da verdade e foi embora. E quando a verdade saiu da água e se preparou para vestir, ela viu que as roupas dela não estavam ali. E só tinha a roupa da mentira. E que a mentira tinha levado suas roupas e tomado seu lugar. A mentira, então, começou a andar pela aldeia, espalhando ali enganos, espalhando ilusões, enquanto todos acreditavam que ela era a verdade. As pessoas elas ficaram fascinadas pela nova verdade, né? Que na realidade era mentira. Ela envolvia elas com histórias enganosas que no início pareciam muito mais interessantes do que as duras realidades que a verdade trazia normalmente, né? E com o tempo, a aldeia se encheu ali de desinformação e mal-entendidos, porque todo mundo estava seguindo a verdade da mentira. Enquanto isso, a verdadeira verdade pegou as roupas da mentira, mas ela não era acreditada, porque todos ali conheciam aquelas roupas extravagantes da mentira e como ela tentava o tempo todo seduzir a todos com as suas belas histórias, né? Só que com o passar do tempo, a verdade decidiu que era a hora de agir, e ela se despiu da roupa da mentira e se mostrou nua e crua. E ela percorreu os habitantes da aldeia e começou a contar história, e inicialmente as pessoas elas não queriam ouvir, porque as suas palavras pareciam mentiras, mas com o tempo elas começaram a tocar os seus corações e a verdade falou sobre a importância de ser honesto consigo mesmo e ser honesto com os outros, sobre as consequências de viver em um mundo de ilusões e em um determinado momento a verdade pediu que todos olhassem para dentro de si mesmos e se questionassem realmente sobre o que eles queriam, o que eles realmente queriam. E aquelas palavras elas trouxeram ali uma grande reflexão para o povo da aldeia e uma semente de dúvida começou a brotar nos corações dessas pessoas, sobre a verdade que havia se vestido de mentira, né? E as pessoas começaram a perceber que as suas vidas elas estavam baseadas em enganos e que elas precisavam verdadeiramente mudar. Um belo dia, um homem corajoso decidiu enfrentar a mentira, desafiando a se despir das suas roupas enganosas. E ele falou: "Você não é a verdade que a gente está buscando. Você é apenas uma ilusão." E com essas palavras, as outras pessoas perceberam a diferença entre a verdadeira verdade e aquela mentira enganosa que estava vestida de verdade, né? A verdade finalmente foi reconhecida e ao voltar a vestir as suas roupas, ela trouxe ali novamente aquele brilho, aquela clareza para a aldeia. E a história da verdade e da mentira, ela ilustra como nós somos afetados por essas duas forças que tem na nossa vida e que são diárias, né? Seja na vida pessoal ou no nosso lado profissional, a verdade e a mentira, elas têm ali um impacto profundo sobre os nossos objetivos, as nossas motivações, o nosso foco e, obviamente, os nossos resultados, né? Num mundo onde a gente hoje está constantemente aí bombardeado por informações e influências externas, principalmente das redes sociais,
fica cada vez mais difícil discernir ali o que é verdade e o que é mentira. E muitas vezes essa mentira ela pode se disfarçar como uma verdade, seja por conveniência, seja por conforto, seja por medo de enfrentar a realidade. O problema é que quando a gente vive em uma realidade, vamos dizer assim, distorcida, a gente é incapaz de tomar decisões que realmente levem a gente aos nossos verdadeiros objetivos. Mas o que isso tudo significa para o nosso sucesso? Como é que a gente pode garantir que, baseados nas nossas escolhas, na verdade e não nas mentiras, vai fazer com que a gente ande em direção aos nossos objetivos, né? Quando a gente fala sobre alcançar um objetivo, a verdade ela é uma chave, né? Se a gente não for honesto sobre onde a gente está e onde realmente a gente quer chegar, a gente nunca vai conseguir traçar esse caminho, né? Essa linearidade no caminho correto para o sucesso. Um exemplo que é muito comum disso é como muitas vezes a gente vê pessoas que definem ali metas de saúde para perder peso ou melhorar a condição física e por mais que elas estabeleçam metas, são metas altas, são metas realistas e a gente tenta se convencer que está comprometido, mas não necessariamente está, né? A falta dessa honestidade, ela gera ali uma frustração e eventualmente uma própria resistência, né? E algumas pesquisas da psicologia, elas apontam que o autoconhecimento, que está aí sim intimamente ligado à capacidade de ser honesto consigo mesmo, a gente já vem falando isso em vários outros episódios, isso é fundamental para alcançar as metas, sejam elas pessoais ou profissionais. E quando nós somos capazes de enfrentar as nossas limitações ou as nossas falhas, a gente também é incapaz de criar uma estratégia para superar. Então, o primeiro passo para alcançar qualquer objetivo é uma honestidade brutal. Porque a gente tem que se perguntar, né? Eu estou realmente comprometido? Eu realmente quero isso ou eu estou fazendo isso porque, sei lá, parece o certo, ou para mim, ou para os outros, né? É essencial criar esse plano de ação verdadeiro e alcançável. Por outro lado, a mentira, né? Especialmente quando a gente usa ela como um mecanismo de auto-engano para nos proteger, isso pode sabotar completamente os nossos esforços. A psicologia ela sugere, né, que o nosso cérebro ele é muito bom em criar justificativas e muito racionais, né, para comportamentos que não são desejados. A chamada dissonância cognitiva. Lembra que a gente até falou sobre isso no episódio anterior? Quando a gente tem ali um pensamento contraditório à nossa ação, por exemplo, a gente quer alcançar ali uma meta, mas ao mesmo tempo a gente não está agindo em direção àquele objetivo, né? O nosso cérebro ele tenta inventar ali desculpas para alinhar as nossas ações com os nossos desejos. Por exemplo, alguém que deseja ser mais produtivo pode acabar se enganando, né? Se auto-enganando, mentindo para si mesmo de que está esperando ali o momento certo ou que não tem tempo para poder começar aquilo. E essas mentiras, embora elas possam trazer ali naquele momento, um curto prazo, um prazer, né, uma satisfação imediata, elas destroem o progresso a longo prazo. A verdade, ela às vezes pode ser desconfortável, como por exemplo admitir que você está procrastinando, que você tem medo de fracassar, mas é só quando a gente enfrenta realmente essa realidade que a gente pode começar a mudar. Um outro ponto crucial é o papel da verdade na motivação. Para a gente realmente ser motivado, a gente precisa estar conectado com os nossos objetivos, de forma profunda, de forma verdadeira, intrínseca, né? A motivação intrínseca, ou seja, aquela que vem de dentro e não de fontes externas, ela é muito mais poderosa do que uma motivação externa. Mas para acessar esse tipo de motivação, a gente precisa realmente ser honesto sobre o que realmente move a gente, né? A motivação é isso, é a movimentação. Muitas vezes a gente se deixa levar por pressões externas, tentando ali atingir metas que não são, ou não são nossas, ou são impostas, ou sejam impostas pela sociedade, pela família, pelo ambiente de trabalho. Quando a gente se conecta verdadeiramente com o nosso interior, o que realmente a gente quer fazer, o que vai nos deixar realizado, a nossa motivação, ela cresce de forma natural, sustentável, né? Eu diria até que perene. Mas quando a gente age baseado em outras coisas, em mentiras, seja para agradar os outros ou evitando confrontar as nossas próprias inseguranças, a nossa motivação ela é uma coisa frágil e no final o resultado é sempre o mesmo. Você já deve ter passado por isso. Você acaba desistindo, né? E o foco, assim como a motivação, também depende fortemente da verdade. Quando a gente está focado em algo, isso significa que a gente está priorizando algo em detrimento de outras distrações. Mas isso, no entanto, permite que a mentira, quando a gente permite, né, que a mentira entre em cena, ela acaba
trazendo ali distrações, auto-engano, desculpas, a gente perde a nossa capacidade de manter o foco. Quer ver um exemplo? Por exemplo, no ambiente profissional, alguém que não é honesto consigo mesmo pode priorizar o seu tempo em atividades que não são atividades importantes, podem ser até atividades urgentes, alguma coisa para manter ocupado, mas que não vai levar essa pessoa em direção ao objetivo que tem ali da empresa. E a mentira aqui, ela pode vir de uma circunstância que vai te trazer ali falta de foco, dizendo para si mesmo, nossa, eu precisava tanto fazer aquilo, eu não tinha outra escolha, mas a verdade é que em muitos casos a falta de foco, ela é resultado de a gente não ser sincero com o que realmente é importante, seja do lado pessoal ou do lado profissional, né? A própria neurociência, ela explica que o nosso cérebro, ele é altamente adaptável e que as pessoas, elas podem treinar, sim, a mente delas para manter o foco em tarefas importantes. Mas esse treinamento só é eficaz quando a gente é consciente e honesto sobre as nossas distrações e fraquezas. Mentir para nós mesmos sobre o motivo pelo qual a gente está ali procrastinando, deixando uma tarefa de lado, deixando fazer o que é importante, nos distraindo, seja por ciclos prolongados, só vai gerar ali uma resistência. E no final, um outro ponto é a disciplina. Uma verdadeira disciplina só pode ser construída quando tem uma base sólida na verdade, né? Isso significa ser honesto consigo mesmo sobre os seus limites, sobre as suas necessidades, sobre as suas metas. Quando a gente tenta construir disciplina com base em mentiras, como por exemplo, não importa se eu pular só ali um treino ou só vou assistir mais um episódio dessa série, a gente está verdadeiramente minando a nossa capacidade de manter um compromisso firme com os nossos objetivos. A ciência comportamental, ela mostra que a disciplina, ela, como eu já falei em alguns episódios anteriores, é como um músculo, que ele pode ser treinado, mas que assim como qualquer outro músculo, ele exige ali consistência, né? Quando a gente é honesto sobre as nossas falhas, a gente pode criar um sistema de correção, de melhoria, mas quando a gente finge que está acreditando e não tem uma autenticidade para com nós mesmos, a gente está perpetuando esse ciclo aí de auto-engano, né? Pensa como se fosse um carro. O mais importante é ir na direção certa e com uma velocidade constante, que é o nosso foco, a nossa disciplina, está relacionado à nossa motivação. Se você se engana e mente para fugir do que tem que ser feito, você está indo ou na direção errada ou seu carro está parado. Então, agora que a gente explorou o impacto da verdade e da mentira nos nossos objetivos, na nossa motivação, no nosso foco e na nossa disciplina, é hora da gente ter aqui algumas ações práticas, realmente, como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia para trazer a verdade para a sua vida. E a primeira é, pergunte a si mesmo a pergunta difícil. Quando se trata dos seus objetivos, é muito comum seguir um roteiro pré-estabelecido sem parar para refletir profundamente, digamos assim, sobre a sua real motivação. É muito difícil a gente fazer isso na nossa vida, fazer uma pausa consciente e se perguntar, eu realmente quero isso? Eu estou disposto a fazer o que é necessário para alcançar esse objetivo? Isso é um passo essencial para evitar frustrações futuras. Muitas vezes a gente é influenciado por expectativas externas, sejam essas de familiares, de amigos, da sociedade, pode ser, e a gente acaba perseguindo metas que, no fundo, não têm relação com o que realmente a gente é. E a honestidade com a gente permite a gente redefinir as prioridades, se concentrar, botar nossas energias nos objetivos que são genuínos e abandonar aquilo que não faz sentido pra gente. Isso cria ali uma sensação de liberdade e de alinhamento interno que você vai realmente perseguir o que importa para você. Faz, por exemplo, uma lista dos seus principais objetivos e para cada um deles você pode se perguntar se eles realmente são seus ou se eles são uma projeção do que os outros esperam de você. Caso você descubra que algum deles não reflete realmente os seus valores, os seus desejos, aí você tem que ter a coragem o suficiente para ajustar e até eliminar esse, né? O segundo ponto é identificar o elefante na sala, né? O elefante na sala, vocês já devem ter ouvido, é uma metáfora para algo evidente, mas que a gente evita discutir, né? Nenhum ambiente profissional ou em um ambiente profissional, isso pode ser um problema relacionado à produtividade baixa, ou um processo ineficiente, ou alguma pessoa que você não quer confrontar ali. Na vida pessoal pode ser uma conversa difícil também, que você está ali evitando, ou um conflito não resolvido com um amigo, com um familiar, ou até mesmo a procrastinação de alguma tarefa ou alguma decisão que seja importante para você. E ignorar esse elefante ali no meio da sala pode trazer um intervalo ali temporário de tranquilidade, mas o problema é que isso persiste
e aumenta ao longo do tempo. E quando você confronta isso, você sente ali uma liberação da tensão, o seu avanço é muito mais perceptível. E depois de identificar, faça um plano para lidar com ele de forma objetiva, de forma transparente. Pode ser uma conversa com um colega, uma decisão que precisa ser tomada, e aí você tem que realmente tomar aquela decisão, ou uma mudança de hábito. E o terceiro ponto é reflita sobre as suas máscaras, né? Todos nós usamos máscaras em certos momentos da vida, até para nos proteger de julgamentos ou para parecer que nós somos algo que nós não somos efetivamente. E pode ser uma máscara de sucesso, mesmo quando a gente está ali inseguro, pode ser uma máscara de felicidade, muito comum nas redes sociais, quando a gente luta ali contra desafios internos, ou até uma máscara de competência, quando a gente tem dúvidas sobre as nossas habilidades para não se auto-sabotar, né? Mas essas máscaras, embora elas protejam a gente ali momentaneamente, elas acabam criando ali uma distância entre quem a gente é e quem a gente mostra ser. E viver em consonância com a verdade significa remover essas camadas e permitir que realmente os outros vejam as nossas deficiências, incluindo as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades. Isso não só melhora nossas vidas em relação a relacionamentos interpessoais, como também alivia aquele peso de sustentar uma fachada, né? Faça aí uma introspecção profunda, identifique quais são as máscaras que você vem usando em diferentes áreas da sua vida e se pergunte: por que eu sinto necessidade realmente de usar essa máscara? O que poderia acontecer de pior se eu simplesmente removesse essa máscara? E em seguida, experimente ser mais autêntico em situações seguras com amigos próximos ou colegas que você tem ali confiança. Pequenos atos de vulnerabilidade podem criar aí grandes mudanças, né? O quarto passo é construa a verdade no seu dia a dia. A honestidade, ela não precisa ser apenas sobre grandes decisões ou questões da vida, né? Pequenos atos de verdade no cotidiano podem ter ali um impacto poderoso na sua vida, principalmente se você mantiver a consistência. Isso inclui desde admitir que você está cansado e precisa ali de um intervalo para descansar, até ser honesto sobre quanto tempo você realmente passa nas redes sociais ou procrastinando em tarefas que são importantes. Comece com a verdade nas pequenas coisas. Essas escolhas diárias, elas vão moldando ali o seu caráter, vão criando uma base sólida com honestidade, vão criando novos hábitos, e isso com certeza vai te permitir construir aos poucos, né, com essa consistência, o seu modo de enfrentar compromissos e ter mais produtividade. Escolha, por exemplo, um aspecto pequeno, significativo da sua vida, que você sabe que está se enganando, mas que tem evitado de verdade. Por exemplo, se você diz a si mesmo que só vai ficar 5 minutos nas redes sociais e no final acaba passando ali meia hora, 1 hora, crie algum mecanismo para você se manter verdadeiro, como por exemplo, usar um temporizador ou botar ali um bloqueio do aplicativo. Isso vai fortalecer a sua capacidade de manter a verdade em outras áreas da sua vida também. O quinto passo é pratique a verdade corajosa. A verdade, muitas vezes, ela exige aí coragem, porque ela pode envolver confrontos não apenas com os seus próprios medos e inseguranças, mas também lidar com as expectativas e as reações dos outros, né? Reações externas. Quando você permite falar e viver de acordo com a sua verdade, nem sempre é acessível à compreensão imediata, né? Mas quando você pratica essa verdade, ela traz consigo uma sensação de liberdade sem igual, porque você se liberta do julgamento. Essa coragem, né, significa poder dizer não a um compromisso que você não quer assumir ou não pode assumir, ou expressar as suas opiniões quando for um momento importante, em alguma reunião com sua família, ou assumir que não sabe algo, mesmo em uma situação onde talvez todos esperassem ali que você soubesse. Tentar ser honesto sobre as suas necessidades e os seus limites com essas pessoas ao seu redor, mesmo que isso signifique criar um desconforto momentâneo, é muito importante. E com o tempo você vai ver que essa prática ela vai fortalecendo ali a sua autoconfiança e vai melhorando também os seus relacionamentos. E por fim, encontre espaços para autenticidade. Crie ou identifique espaços seguros onde você pode ser honesto consigo mesmo e com os outros, seja num processo de terapia, seja com um mentor, com um grupo de apoio, ou até mesmo com amigos íntimos ali, tem um local onde você sabe que pode praticar essa questão da confiança sem ser julgado e a verdade, isso vai fortalecer o seu compromisso com a verdade. Esses espaços eles funcionam aí como um treino da verdade que vai para a sua vida.
e trocando ali questões onde você possa estar passando por pressões, vulnerabilidades ou pressões externas, isso pode sim fazer com que você queira mentir, mas nesse espaço você sabe que é um espaço de confiança, né? Mas cuidado para não entrar num tanque de tubarões e você entrar sangrando, né? Eu vi essa frase do Caio Carneiro e achei muito boa. A gente vai expor as nossas vulnerabilidades, obviamente, num ambiente controlado, onde a gente confia nas pessoas, né? Não faz sentido você tá expondo as suas vulnerabilidades onde você sabe que aquilo pode ser utilizado contra você, né? E pode ser numa sessão semanal com um amigo, pode ser numa terapia, mas tome cuidado para não expor essas suas vulnerabilidades num ambiente onde você sabe que as pessoas não estão ali para te ajudar, né? E para fechar esse episódio, eu deixo aqui uma reflexão, quase uma provocação para você. Quais são as áreas da sua vida onde o desconforto ele pode estar te afastando do seu crescimento, te afastando dos seus objetivos, do que você tem buscado para a sua vida? Da próxima vez que o desconforto bater a sua porta, se pergunte, será que fugir disso vai me ajudar a chegar onde eu quero ou está me impedindo? E encare esse desafio e transforme o desconforto em combustível. E esse foi o conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, o seu review é muito importante, se você estiver no YouTube, Spotify, deixe o seu review e compartilhe esse episódio com pelo menos uma pessoa que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, tá bom? A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.